Alguma questão extra que vocês querem que eu resolva antes de falar de cone e de esfera? De alguma questão extra aí que vocês precisem? Vocês estão precisando aí? Não? Então vamos lá. Vocês viram que eu lancei 4 exercícios lá no grupo? São exercícios que eu vou resolver de exemplo, tá? Para mostrar a vocês como calcula o volume de cone, como calcula o volume de esfera, tá? E depois eu lanço uma listinha para vocês treinarem igual a gente está fazendo, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar com um cone, nós primeiro temos que pensar o que seria a definição de um cone. A definição de um cone matemática é essa aqui, ó. Definição. Consideramos um círculo contido num plano. Então vocês estão vendo um círculo aqui contido no plano alfa, que é a base, e um ponto P fora desse plano. Chamamos de cone circular ou simplesmente cone a reunião de todos os segmentos com uma extremidade em P e a outra num ponto qualquer do círculo, né? Então o que é que nós vamos começar a fazer? É a reunião de todos esses segmentos aqui, ó. São infinitos segmentos, ó, que você vai começar a ligar o ponto P até os pontos da base, que no caso é um círculo. Então, os infinitos segmentos aí formam o nosso cone. O cone ele pode ter duas classificações. Ele pode ser um cone reto. Vocês estão vendo aí que é um cone reto. A palavra fala, né? Um cone reto, totalmente reto. Ou seja, esse cara aqui, ó, se você pegar o centro do círculo e traçar do vértice lá até o círculo, o centro, vai formar ângulo de 90 graus. Por isso que a gente fala cone reto. Porque esse ângulo aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. E é esse cone que a gente vai focar, tá? É muito difícil o Enem pedir para vocês fazerem os cálculos acima do cone oblíquo, tá? Até hoje não caiu nada disso não, só caiu o cone reto. Olha, se vocês notarem aí, se vocês traçarem esse segmento até o centro do cone, centro do cone não, o centro da base, vocês estão vendo que o ângulo não é de 90 graus mais, ó, é um ângulo aí agudo. Né? Então por isso que a gente fala cone oblíquo e cone reto. Mas nós vamos focar no cone reto. O cone ele pode ser uma superfície de revolução. O que seria uma superfície de revolução? Se você pensar em um triângulo girando em torno de um dos seus eixos, olha o que acontece. Se você pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, e fazer esse triângulo girar em torno do eixo, desse eixo aqui que está sendo mostrado, imagine isso girando, girando, girando em alta velocidade. O que vocês vão conseguir enxergar isso aqui, que é exatamente o nosso cone. Por isso que a gente fala que o cone é uma figura, é um sólido de revolução. Porque a partir do momento que um triângulo gira em torno de um dos seus lados, de um dos seus catetos, nós vamos ter o sólido formado aí, que vai ser o nosso cone. Beleza? O cone tem algumas medidas, alguns nomes que nós precisamos lembrar, que vocês precisam lembrar aí, que é esses daqui, ó. Aqui está desenhado um cone oblíquo, mas isso vale para qualquer cone, né? Nós temos a base, que é o círculo. Nós temos a geratriz. O que é a geratriz? É o segmento que vai gerar o nosso cone, por isso que a gente chama de geratriz, que é esse cara aí que eu estou desenhando aí de azul, ó. Nós temos o vértice, que é o ponto fora do plano da base, que o plano da base é o alfa, e a altura do cone. O que vai ser essa altura do cone? É a distância do vértice até a base. Vocês podem notar que quando o cone é oblíquo, essa altura ela fica de fora, né? Ela é um segmento perpendicular à base. Ela não vai ser essa altura aqui, pessoal. Ela não vai ser essa altura aqui, não. Aquilo ali é o eixo. Tá? No cone reto, o eixo coincide com a altura. Mas no cone oblíquo, não. Porque a altura sempre tem que fazer ângulo de 90 graus. Tá? Então a altura é a distância do vértice até o plano da base aí. Tá? Então são esses nomes que vocês precisam lembrar. O vértice do cone, a geratriz, a base e a nossa
altura. Beleza? Então, o cone eu acho ele tranquilo de trabalhar porque ele não tem variações, né? É igual o cilindro. É base, é um círculo. Agora, se você trabalha com um prisma e com a pirâmide, por exemplo, ela tem variações da base. Pode ser um hexágono, pode ser um pentágono, pode ser um quadrilátero qualquer. Né? Então tem muita variações. Mas o cone, o cilindro não tem. A base é um círculo, acabou. Então é isso aqui que nós temos que ter em mente do cone. A base é um círculo, ele tem a sua geratriz, ele tem o vértice e tem a altura. Tá? Agora, daqui a pouco, nós vamos fazer cálculos em cima desses nomes aqui que eu coloquei para você. Tá? Mas antes disso, vamos visualizar mesmo esse cone de revolução aqui e depois nós vamos tentar visualizar a planificação de um cone. Tá? O que é planificar um cone? Se você tem um cone e você quer planificar ele, né, você precisa abrir ele e toda a sua superfície precisa estar em contato com o plano. Né? Nós já sabemos que para planificar, por exemplo, um cilindro, que eu mostrei para vocês, se nós temos um cilindro que é um sólido aí, de base circular, a planificação dele nós vamos ter um círculo, que eu desenhei um ovo ali, nós vamos ter um círculo, que é a base superior, vamos pensar na tampa, nós vamos ter a base de baixo, e a lateral, que já foi mostrada, é um retângulo, não é isso? Então isso aqui é a planificação do cilindro, né? 2 círculos e um retângulo. E o cone? Se eu quero planificar um cone, o que vai acontecer na planificação do cone? Eu acho que vocês vão... É bem visível, bem claro que você vai ter um círculo, que é a parte de baixo, e, porém, a lateral desse cone, que é essa parte que eu estou fazendo de azul, olha, né? Que são todos aqueles segmentos que formam a casinha do cone aí, né? Isso é chamado de lateral. E esse cara aqui é chamado de base. Nós sabemos que a base é um círculo de raio R, né? Porque o raio da base é R. Aí eu pergunto para vocês, e a lateral de um cone, o que vai ser formado? Quem quiser fazer a experiência em casa, pode pegar. Tenta pegar um chapeuzinho de palhaço, desculpa, de festa da criançada lá. Se você cortar o cone, pegar o cone, cortar ele e abrir, isso vai formar um setor circular. Não é isso? Isso aqui vai ser formado um setor circular. E ficou bem feio isso aqui, por sinal. Peraí, deixa eu... E é essa parte que complica um pouquinho o raciocínio da galera aí. Né? Setor circular, o que é? Esse círculo eu posso colocar ele lá de cá. Vou mostrar no programa ali, vocês vão conseguir visualizar direitinho. O setor circular, ele pensa, um pedaço de pizza. Ele é um pedaço de um círculo. Né? Vai existir um círculo aqui, e aquele setor circular é um pedaço daquele círculo. Né? Então isso aqui é a área lateral do círculo. Tá? O desenho foi difícil aqui, porque desenhar essa parte curva aqui nessa mesa, eu não peguei a jeito de fazer curva ainda não. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora no programa aqui, vocês vão entender direitinho o que é a planificação do cone. E é importante vocês terem essa noção de planificação, porque o Enem cai muita questão desse tipo. Ele joga um sólido lá e pergunta qual é a planificação dele. Então vocês têm que ter noção de espaço. Você tem que saber quais são as figuras planas que geram aquele sólido. Beleza? Vocês vão ver que esse programa aqui que eu tenho aqui, que chama GeoGebra, ele é um programa que mostra direitinho o cone, o que vai ser... Isso não vai travar agora não, meu belezura. E... Só um minutinho que eu vou fechar aqui e abrir o outro. Acho que ele não pode ficar muito tempo aberto, não.
fechou. Fecha, Nico. Só um minutinho que eu vou abrir aqui, pessoal. Esse programinha é um pouquinho pesado, porque ele faz coisa demais. Isso aqui me ajuda demais na hora que eu preciso interpretar um sólido, alguma coisa do tipo aí. Vamos pensar aqui no cone como revolução, só para vocês entenderem o que acontece na revolução de um cone. Por que o cone é um sólido de revolução? Agora vai dar. Tá aí, ó, o triângulo retângulo de verde, tá vendo? Chegou a visualização aí, né? Então temos aí o nosso cone, o nosso triângulo verde, e ele vai girar em torno desse eixo aqui, ó, desse cateto aqui. Então se você coloca ele para girar, olha também, você está vendo o ponto B girando. Só que você ainda não está conseguindo ver o cone porque só ele está girando. Mas se eu colocar movimento em torno de sua geratriz, o que é a geratriz do cone? Lembra que eu disse para vocês que é esse cara aqui, ó, que é o segmento de D a B? Quando você coloca ele para girar, olha lá, o eixo fica fixo, né? A hipotenusa do triângulo retângulo está girando e é ela que vai fazer o nosso cone. É ela que vai formar o nosso cone. Por quê? Por isso que chama geratriz do cone. Então se eu coloco lá, ó, vai acontecer lá, ó, ela vai formando, vai girando e vai formando o nosso cone aí, ó. Então, por isso que a gente fala que um cone é um sólido de revolução, beleza? Porque ele é a rotação em torno de algum eixo. No caso aí está girando em torno desse eixo aqui. Vou tirar de novo e vou mostrar para vocês assim, ó. Olha lá. Olha lá, ele vai girando, o triângulo vai girando, vai girando, vai girando, e ele vai formando o nosso cone. Por isso que a gente fala que o cone é uma figura de rotação, tá? Que tem a base, que vocês estão vendo aí, que é um círculo, que tem o vértice aqui, e a altura dele é o quê? É a distância desse vértice até o centro do círculo. Olha lá. Vai ser esse cara aqui, ó, que está sendo formado aos poucos aí, ó. Beleza? Então, por isso que a gente fala que um cone é um sólido de revolução. Agora, vamos falar da planificação do cone. O que seria a planificação do cone? Quando eu preciso planificar o cone, deixa eu abrir aqui. E mostrar para vocês o que eu quero. Beleza, aqui já dá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Quase. Ah lá. Aqui, ó, eu coloquei um cone nessa posição. Vocês estão vendo que parece que a base não está apoiada no plano. Mas é como se eu tivesse pegado ele e deitado ele só para me mostrar para vocês o que acontece na planificação do cone. Né? Vocês vão ver que tem o círculo da base, né, que eu já mostrei, mas eu quero mostrar a lateral desse cone. O que acontece quando nós planificamos um cone. Então vocês vão ver que olha o que vai acontecer. O que é planificar? Pensa aí num chocolate aí nesse formato que está embrulhado por um papel verde. E eu vou desembrulhar este papel. E este papel vai ficar apoiado no plano, esse plano cinza, que é a mesa. Olha lá. Vou deixar ele girando para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha aqui esse G aqui, ó, esse segmento verde aqui, ó, que está sendo mostrado, que é a geratriz do cone, ó. É ele que gera o cone, né? Então, se eu colocar, agora se eu desembrulhar esse chocolate que está sendo embrulhado com uma folha verde, com papel verde, olha o que vai acontecer no plano.
Olha lá, eu estou desembrulhando o nosso cone. O nosso cone foi desembrulhado. Olha o que aconteceu no plano. É exatamente um setor circular. É um pedaço de uma circunferência. Vocês estão vendo que existe uma circunferência completa aqui. Quer dizer, não existe. Né? Mas esse setor ele vai sair de uma circunferência de raio G. Olha lá, ele vai sair de uma circunferência de raio G. Certo? Vou embrulhar ele de novo. Olha lá, ó. Olha lá, formou o cone, ó. Tá vendo? Então, a planificação do cone é exatamente um setor circular. Ele é um pedaço de uma circunferência. Que é possível calcular esse pedaço de circunferência. Olha lá. Deixa eu fazer um setor circular menor aqui. Olha lá, embrulhei o cone, tá vendo? Sempre, independente do tamanho do cone, da altura e da geratriz, nós vamos ter uma planificação em forma de setor circular, que é um pedaço da circunferência. Olha a nossa circunferência aqui, ó. Existe uma circunferência aqui de raio G, que não é o mesmo círculo da base, porque a base tem raio R. O setor circular é uma circunferência que tem raio igual a geratriz. Beleza? Que é diferente do círculo da base. Preciso que vocês entendam o seguinte também. Olha o comprimento desse setor aqui. Olha essa curva aqui, ó. Esse caminho aqui, essa curva, ela vai encaixar exatamente no círculo da base. Ela vai encaixar exatamente aqui nesse círculo da base. Olha lá. Ó, ó. Ou seja, o perímetro, a curva do setor é exatamente o perímetro do círculo da base, de raio R. Porque ele encaixa perfeitamente lá, ó, o nosso cone. Beleza? E formou o círculo da base verde de raio R. Mas o círculo que sai, o setor circular, tem raio G, geratriz, que é a geratriz do nosso plano, do nosso cone. Beleza? Então aqui dá para ver, visualizar direitinho aí as propriedades do nosso cone aí, que nós vamos fazer algumas continhas agora para saber como que vai aplicar isso aí. Voltando para o lugar das contas, como será então que nós calculamos aí o volume de um cone? O volume de um cone, pessoal, eu não vou mostrar para vocês aqui porque que é a terça parte. Depois eu ponho um videozinho curto lá no grupo, vocês assistem. Mas, quando a gente se trata de cone, toda figura de ponta, eu gosto de pensar assim para o aluno lembrar. Toda figura de ponta, ou seja, aqui ó, tem uma ponta, pirâmide tem uma ponta, e o cone tem uma ponta, que é o vértice. O volume tem que ser dividido por 3. Porque pode acontecer do Enem trazer a fórmula. Mas pode acontecer que não. Tá? Então o que eu vou ter que trabalhar nesse cone aqui? Eu preciso do raio R da minha altura H. Beleza? Então nós temos esses dois caras importantes para o volume. Ou seja, vai ser a área da base. O que é a área da base? É um círculo de raio R. Então vai ser π vezes o raio ao quadrado. Mas eu preciso multiplicar pela altura do cone. Então, vezes a altura. Como o cone é uma figura de ponta, divide por 3. Tá? A esfera também vai dividir por 3, mas a esfera não tem ponta não, mas tira a esfera. Então nós temos que o volume do cone é calculado nisso. Área da base vezes a altura dividido por 3. A área do cone, a área lateral ou a área total do cone, que até hoje eu acho que caiu um exercício, se não me engano, ou se não nenhum, no Enem, tá? Mas é importante saber porque vai que cai, né? Como que se calcula essa área? Nós temos que lembrar o seguinte, da planificação dele. Se nós pegarmos aí a planificação do cone, igual eu mostrei lá no programa para vocês, vocês vão ter que entender que nós vamos ter um círculo e um setor circular.
nós vamos ter um círculo e um setor circular. Deixa eu pegar um mais bonitinho aqui para a gente entender. Esse aqui dá. Então, quando eu planifico esse cone, olha o que acontece. É o que eu mostrei no programa. Nós temos o cone de altura R. Nós temos a circunferência aqui da base, onde o raio é R. A altura é H. E esse cara aqui é G, né? Que é a geratriz. Só para lembrar aqui, vocês podem aplicar aqui um triângulo retângulo, tá? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Podemos ter essa relação no cone, daquele triângulo retângulo lá dentro, do triângulo retângulo que gera o nosso cone. Aí eu tenho o seguinte, quando eu planifiquei isso, esse raio é esse cara aqui, ó, né? Mostrei para vocês lá, peço que vocês lembrem daquele programinha que eu mostrei lá, a animação lá. Vocês viram que eu mostrei que essa curva aqui, ó, ela vai encaixar exatamente no círculo da base. Então, esse segmento, essa curva, que é o círculo que eu acabei de desenhar para vocês, ele encaixa exatamente aqui, ó. Então, eu posso falar que essa linha preta, essa curva preta que eu desenhei, é o comprimento do círculo. E como que se calcula o comprimento, o perímetro do círculo? 2π vezes R. Agora, lembra que eu mostrei também que esse segmento aqui, ó, que eu estou passando de azul, era a geratriz, e a geratriz era o raio do setor circular? Agora a pergunta que eu preciso fazer, qual que é a área desse pedaço de pizza aqui? Qual que é a área deste setor circular? O que que nós vamos fazer para chegar na formulinha? Nós vamos fazer uma regrinha de 3. Vocês concordam comigo que existe um círculo aqui, ó? Existe um círculo aí de centro aqui e raio G. Ué, mas espera aí. Se eu tenho um círculo total de raio G, eu posso calcular o comprimento total desse círculo. Que é isso que eu estou passando aí. Né? Eu posso calcular este comprimento total aqui, fazendo o quê? O perímetro de um círculo de raio G. Né? Então eu tenho o seguinte, se a área do círculo total ela vai relacionar diretamente com o seu perímetro. Porque quanto maior o perímetro, maior a área. Beleza? Então eu tenho, e se relaciona de forma direta. Então eu tenho o seguinte, qual que é a área do círculo maior? Que é esse círculo aqui que eu estou passando de preto. Eu estou passando de preto. Esquece o conezinho lá embaixo, tá? Esse círculo que eu acabei de colorir de preto aí, riscar aí de... é π vezes g ao quadrado. Mas essa área, π vezes g ao quadrado, gerou um perímetro, que é 2 vezes o raio. 2π, só que o raio ali é g. Não vai confundir com esse raio aqui. Esse círculo não tem nada a ver com esse. Beleza. Se a área total, πg ao quadrado, se relaciona com 2πg, que é o perímetro total, a área do meu setor, que eu preciso calcular agora, que vai ser essa parte aqui, ó, essa fração do círculo, esse pedaço apenas, vai ser calculado como? A área do setor, que é a área lateral do cone, que eu estou calculando, que eu vou chamar de AL, ela precisa estar relacionada também com o perímetro desse setor. Qual que é o perímetro desse setor? Nós acabamos de ver que é 2πr. O perímetro da curva ali. Então eu tenho 2πr. Montamos aqui uma regrinha de 3. Como o objetivo é achar a área lateral, nós temos o quê? Multiplica cruzado. Ó, aqui eu posso cancelar 2π com 2π. Vou multiplicar cruzado. G vezes a área lateral é igual a π vezes g ao quadrado, né? Porque eu estou multiplicando cruzado aqui, ó, vezes esse raio que sobrou aqui. Mas o objetivo é achar a área lateral. Como que eu acho a área lateral? Pega aquele g e passa para lá dividindo. π vezes g ao quadrado sobre r dividido por g, cancela, cancela. Chegamos na formulinha. Vocês agora acabaram de entender
que a fórmula para calcular a área lateral de um cone nada mais é que π vezes g vezes r. Beleza? Então agora nós podemos voltar aqui e resumir o nosso cone de novo. Né? Fizemos aqui a área lateral, a área da base nós sabemos que é π vezes raio ao quadrado. Então, qual que vai ser a área total da superfície de um cone? Vai ser a área da base, porque tem um círculo só, mais a área lateral. Só que para quem gosta de decorar a formulinha aí, área da base, qual que é? É o círculo de raio R. π vezes o raio ao quadrado. Qual que é a área lateral? Acabamos de descobrir que é π vezes raio vezes o G. Né? Que é esse setor aqui que formou o cone. E eu descobri que é π vezes G vezes o raio. π vezes geratriz vezes o raio. Então, nós podemos agora fazer o quê? Vamos só melhorar um cadinho aqui. E descobrir, fator comum, né? π vezes R, né? Vai sobrar R mais G. É assim que se calcula a área total de um cone. E é assim que se calcula o volume total de um cone. Tá? Então é a partir dessas três relações aqui, ó, que vocês vão conseguir resolver os exercícios. Vaguinho, são exercícios difíceis do Enem? Não são exercícios difíceis. Tá? Mas você tem que ter bem focado na sua mente o que é um cone, o que é altura, o que é geratriz, como que se calcula a área, o que é a área lateral, o que é a área da base, tá? Para você conseguir resolver o exercício. E como eu disse, o Enem vai pedir mesmo é volume, tá? Lembrando, gente, o que eu estou falando aqui, eu estou falando de experiência dos Enems passados. Ele pede sempre volume, 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 volume. Mas nada impede de cair a área esse ano, tá? Nada impede dele pedir para você calcular a área de um cone. Beleza? Mas, até hoje, o Enem foi no volume. Vamos lá. Vamos resolver um exercício interessante aqui do Enem, para vocês verem. Perderem o medo de que questão de geometria espacial é difícil. Às vezes pode dar um pouquinho de trabalho, mas falar que é difícil não é. Olha uma questão bem interessante aí que vai fazer a gente relembrar de cilindro também. São 8. Tá, beleza, dá tempo. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da população de grãos, no formato de um cilindro reto, ó, sobreposta por um cone. Então tem um cilindro e tem um cone acoplado aqui em cima. Né? Aqui estão as medidas. Raio do cilindro 3, altura do cilindro 9. Como o cone está acoplado no cilindro, isso significa que esse raio também precisa ser 3. E a altura do cone é 3. Olha, ele deu tudo já para nós. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões cuja carga é de 20 metros cúbicos. Então, um caminhão, ele consegue levar 20 metros cúbicos por vez. O que o exercício vai pedir? Quantos caminhões vão ser necessários, quantas viagens vão ser necessárias para que eu carregue e transporte todo o silo contido nesse reservatório, não, nesse quê? Nesse silo é o nome do reservatório, tá? Então todo o volume contido neste silo aqui, todos os grãos contidos nesse silo. Como vocês estão vendo que é um exercício de capacidade, quantos metros cúbicos de grãos vão caber nesse reservatório, nesse silo? É volume. E como que eu vou calcular o volume disso? Aqui, ó. Aqui ele colocou só para confundir, tá? Mas o exercício deixou claro que ele quer um silo. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito. Muito aluno confunde e acha que tem que calcular o volume de 1 e multiplicar por 3, mas não precisa não. Tá? Então vamos lá. Como que nós vamos calcular o volume disso? Olha que fácil. Calcula primeiro o volume do cilindro. Nós sabemos que o volume do cilindro era da base vezes a altura. Qual que é a base? Um círculo de raio 3. Então nós vamos ter
π vezes o raio ao quadrado, 9 vezes a sua altura. A altura é isso aqui, ó, que é 12. Então nós vamos ter 108 π metros cúbicos. Porém, só na parte cilíndrica. O estilo está totalmente completo até o seu topo. Então eu preciso agora calcular o volume do cone, que é a parte vermelha, né? Nós sabemos então que o volume do cone vai ser a área da base, que também é um círculo de raio 3. Então vai ser π vezes 9, porque a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Qual que vai ser a altura do cone? Vocês viram que ele falou que é 3, olha lá. Então vezes 3. Porém, lembrem-se, figura de ponta, de vértice, precisa dividir por 3. Cancela aqui, 9 π metros cúbicos. Volume total, eu vou ter que somar o volume do cilindro mais o volume do cone. Então nós vamos ter aí 115 π metros cúbicos. Este é o volume que precisa ser transportado pelos caminhões. Quantas viagens que aquele caminhão vai dar? Eu preciso dividir por 20 metros cúbicos, porque uma viagem leva 20 metros cúbicos de uma vez. Fiquem ligados aqui que o exercício sempre pede para fazer isso. Utilize 3 como aproximação do π, né? Então, você vem aqui e faz 115 vezes 3, que vai dar 365 metros cúbicos. 15 vai 1, 345. Esse é o volume total que precisa ser transportado. Uma dica que eu vou dar para vocês. Muito aluno cisma de começar a substituir o π desde o início da resolução. Vaguinha geratriz. Ô, Maria Eduarda, essa pergunta sua aí que você perguntou, a geratriz ainda tá valendo? Ou você já conseguiu entender o que é geratriz? Até agora que eu vi o chat aí. Qualquer coisa depois você me fala aí que eu te explico o que é geratriz. Muito aluno tem mania de começar já a substituir o π desde o início. Aí coloca 3 aqui, aí faz 3 vezes 9 vezes 12, aí depois faz 3 vezes 9 vezes 3, divide por 3. Para que vai fazer esse tanto de conta de novo? Para que vai toda hora transformar o π? Transforma uma vez só no final. Você vai ganhar muito mais tempo. Beleza? Então, ó, agora eu fiz, ó, deixei o π indicado, deixei o π indicado. Chegou no final da resposta, passa ele para 3, porque você vai fazer uma multiplicação só. Agora, como um caminhão, uma viagem é 20 metros cúbicos, eu preciso dividir 345 metros cúbicos dividido por 20. Né? Como o número de viagens é um número inteiro, vamos pensar o que vai acontecer aqui. 34 por 20 dá 1, tira 20 sobra 14, tira 5 aqui vai dar 140, sobraram 5 metros cúbicos. Ou seja, com 17 viagens completas, você não consegue levar todos os grãos, porque vocês estão vendo que estão sobrando aqui 5 metros cúbicos. Ou seja, qual é o número mínimo de viagens? 18. Uma a mais. Tudo bem que a última vai apenas com 5 metros, mas eu preciso levar todo o silo, todos os grãos. Né? Então eu preciso de 18 viagens. 17 viagens não é o suficiente para calcular para transportar todos os grãos. Beleza? Então, vocês estão vendo que não foi um exercício difícil, um exercício relativamente fácil, né? Mas o aluno precisa conhecer o quê? Os conceitos de cone e de cilindro para resolver ele. Caso contrário, não faz não. Beleza? Alguma dúvida ou algum comentário sobre essa questão? Não? Então, beleza. Eu ia fazer 2 exemplos, acaba que não dá tempo.
Vamos falar de esfera. Se der tempo, eu volto e falo de... Faço mais um exemplo de cone. O que seria a esfera, pessoal? A esfera é um dos sólidos mais perfeitos que tem, tá? É um dos sólidos mais perfeitos que tem aí, e nós temos uma definição para a esfera também, matematicamente falando. O que é esfera? É uma superfície fechada no qual todos os pontos estão à mesma distância de um ponto interior, chamado centro. As secções planas de uma esfera são círculos, sólido limitado pela superfície precedente, tá? Essa é a definição saída do dicionário. Então, o que seria isso? Seria exatamente isso aqui, ó. Isso é uma esfera, né? O planeta Terra é uma esfera, ao contrário do que muitos dizem que o planeta é plano. O planeta Terra é plano, né? São um conjunto de todos os pontos de uma superfície no espaço que tem a mesma distância até o centro. Olha. Se você pegar qualquer ponto aí da sua esfera, né, todos eles vão ter a mesma distância, que vai ser exatamente o quê? O raio da esfera. Beleza? Então a definição de esfera é simplesmente isso. O que precisamos saber da esfera? O volume e sua área. Para o Enem, nós temos que saber duas formulinhas, tá? São umas fórmulas difíceis de deduzir, tá? Ela não é tão simples de deduzir igual o cilindro, igual o prisma, mas lá no meu canal do YouTube lá tem uma explicação clara, tá? Explicando direitinho o porquê que o volume de uma esfera é calculado dessa forma, tá? Até interessante, depois quem quiser já conhecer o porquê disso, tá bem explicadinho lá, tá certo? É só de colocar lá nos meus vídeos lá, que vai ter lá, volume da esfera, área da esfera. Lá tá explicando detalhadamente por que é isso, por que são essas fórmulas, tá? Novamente, o Enem tem a possibilidade de dar essas fórmulas, como ele já deu muito, mas ele pode não dar. Ele não é obrigado a trazer a fórmula. Então você tem que lembrar dela. Como se calcula a área de uma superfície? Que é a casca. Vamos pensar, planeta Terra. Como que eu vou calcular a casca do planeta Terra? Basta fazer isso aqui, ó. 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Aqui não é uma figura de ponta, mas divide por 3 também, tá certo? E o volume da esfera é calculado... Olha eu viajando aqui, gente. Esse aqui é o volume. A área total é 4π vezes o raio ao quadrado. São essas duas fórmulas que vocês precisam ir para o Enem com ela, sabendo aplicar e guardar elas. Volume, 4πr ao cubo sobre 3, que supõe que você tem uma esfera e você quer encher a esfera de água. Você calcula como volume, 4πr ao cubo sobre 3. Imagine que você tem uma bolinha de madeira e você quer pintar a casca dessa bolinha. É área, superfície. Né? Então você calcula como 4π vezes o raio ao quadrado. Mas aí existem algumas variações, né? O exercício não precisa pedir para vocês para calcular o volume, por exemplo, de uma esfera toda. Ele poderia pedir para você, por exemplo, calcular o volume de um fuso horário. Pensa na mexerica. Tira um gomo da mexerica. Suponha que a natureza conseguiu fazer uma mexerica perfeitamente esférica. Aí você foi lá, descascou a mexerica e vai tirar um gomo dessa mexerica. Qual que seria o volume desse gomo? O que você precisa saber desse gomo? Qual que é o ângulo desse gomo? Qual que é o ângulo que você está formando no gomo? Pensa numa melancia perfeitamente esférica. Parte a melancia lá. Tira esse pedaço. Qual que vai ser o volume dela? Né? Então pode cair essas variações em exercícios do Enem. Que não é difícil deduzir. Vamos pensar comigo aqui. Quem tiver com fome aí vai ter que ver uma melancia bonita agora. Olha lá, vamos supor uma melancia bonitona aí, perfeitamente esférica, tá?
Ela tá meio oval aí, mas suponha que essa melancia seja perfeitamente esférica. Calcule para mim o volume desse pedaço aqui, ó. Então, vocês estão vendo que é uma fração, é um pedaço da melancia, né? Então, o que vocês têm que notar? Olha o que está sendo formado esse pedaço de melancia aqui, ó. Opa, vem cá, nega. Olha aqui. Aqui é exatamente o diâmetro da melancia, porque o raio está aqui da esfera. Esse cara aqui é o raio, né? Aqui vocês estão vendo que tem uma meia circunferência. E de cá também tem uma meia circunferência, né? Formada aí. E eu preciso calcular o volume desse cara. Mas, para nós sabermos calcular o volume, eu preciso saber qual que é o ângulo da melancia. Que ângulo que é esse aqui que foi cortado a melancia? Porque eu sei que a melancia fechada, ela tem um ângulo de 360 graus, né? Olha aqui, ela vai ter um ângulo, a melancia toda é um ângulo de 360 graus. Mas ali é um pedaço dela. Imaginem que o pedaço dela esteja aqui, ó. Fazendo isso aqui, por exemplo, olha, de azul lá, ó. Olha lá, tá vendo? Este aqui é o ângulo que foi cortado a melancia. Então você vai ter aí o seu pedaço de melancia aí, ó. Aquela fatia lá. Não vou conseguir desenhar direitinho aqui, porque desenhar curvo aqui é muito difícil. Bem fino. Né? Então pensa aí, ó, que aqui tá o pedaço da melancia. Então essa parte aqui, ó, foda-se. Essa mesa não tá aceitando meus comandos, não. Não sei o que tá acontecendo com isso aqui, não. Vocês estão vendo que esse cara aqui, ó, é o pedaço da melancia lá, ó. Certo? Então nós temos que calcular o volume daquilo. Por que isso aqui não está aceitando meu comando, gente? Que é exatamente esse pedaço aqui. Eu vou ter que fechar. Só um minutinho que eu vou ter que fechar aqui e abrir de novo. Porque de repente eles param de aceitar o comando da gente aqui. A gente liga aqui rapidinho. E volta ao normal. São ossos da tecnologia. Né? Eu vou pegar um desenho pronto aqui, vai ficar mais fácil do que eu desenhar aqui para vocês verem. Isso é chamado fuso horário. Quero mostrar para vocês as variações que podem cair aí, mas demais é tranquilo. Queria um bem perfeito aqui, viu? Esse aqui tá bom. É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui. Nós temos aqui, ó, aquilo que eu falei. Eu tentei desenhar ali, mas que não deu. Tá vendo? Esse cara aqui, ó, é o ângulo que você cortou no caso do seu desenho melancia. Né? Então, como que você calcula esse volume desse pedaço que você tirou aí? Vamos supor que ali foi um ângulo de 20 graus, por exemplo. Tá? Vamos supor que esse ângulo aqui foi de 20 graus. Esse ângulo que eu estou mostrando aqui foi de 20 graus. Qual que seria o volume desse cara? Ué, você pode pensar o seguinte, se 20 graus é um pedaço de 360, porque se você girar tudo aqui, ó, vai dar 360 graus, mas você está pegando apenas 20. Quantas vezes que o 20 graus cabe dentro do 360? É só fazer 360 dividido por 20, 18 vezes. Então quer dizer que essa parte apenas que é chamado de fuso,
né, que vocês estão vendo aí que é chamado de fuso aí, ó, é exatamente 1/18 da nossa esfera. Então, calculo o volume dela, total, 4π. Vamos falar que o raio é R, tá? O raio dela é R. Vai ser 4πr ao cubo dividido por 3, é o volume como se fosse dela 360 graus. Mas eu quero apenas aquele pedacinho, que é a melancia lá que eu mostrei para vocês, a gente divide por 18. Né? Você pega o total e divide por 18, porque é 1/18, é uma fração da melancia. Então, quem divide por 18, multiplica por 1/18. Então, nós teríamos aqui uma simplificação simples, por 2, né? Que vai dar 2π vezes r ao cubo. Sobrou 9 aqui, 9 vezes 3, 27. Então, seria a forma de calcular esse pedaço, esse gomo, entre aspas, aí, que é chamado formalmente de fuso. Que é exatamente esse cara que eu calculei aqui da melancia. Né? Supondo que aqui fosse um ângulo de 20 graus, aquele volume ali seria calculado deste formato. Tá? Mas vai decorar isso? Não. Usa apenas a interpretação. Se o exercício te der o fuso, se ele te der o ângulo do fuso, tá? Ele vai te dar esse ângulo, a informação dada aí. Então, para a esfera, pessoal, vocês precisam ter essas duas formulinhas aqui, tá? Volume e área total. E temos mais uma parte importante também que é bom falar aqui, ó. Isso aqui é geografia, acho que vocês já viram isso também em geografia, né? Que essas circunferências aqui, ó, são os meridianos. Aqui é o equador, né? Que passa no meio da circunferência, como se você tivesse partido a circunferência ao meio, né? E os demais círculos que vão sendo formados ao longo da esfera são chamados de paralelos, tá? Mas você está vendo? Imagine que seja possível eu cortar essa esfera aqui. Suponha que eu estou cortando essa esfera por um plano. Vocês estão vendo que está aparecendo um círculo aqui, ó. Né? Ela foi cortada aí por um plano aí e apareceu aquele círculo. Mas nós temos o círculo, o maior círculo possível de ser formado numa circunferência, que é o equador, né? Que é formado pelo equador. Então este é o maior círculo, que tem o mesmo raio da esfera. Vamos chamar de Rzão agora. Né? Chamar esse cara aqui de Rzão, esse raio aqui de Rzão. Esse raio aqui, ó, ele é menor, vocês podem ver que ele é menor. Quanto mais próximo do equador, mais o raio dessa secção aqui, a gente fala que essa parte azul desenhada aqui, ó, esse círculo azul desenhado, é secção plana, tá? Porque foi cortada por um plano. Quanto mais próximo o plano for do equador, maior é o círculo. Então a gente chama aqui de Rzinho. E aqui, ó, vai ser a distância do corte do centro da esfera. Vamos chamar de D, que é a distância que o plano cortou. Né? Se essa distância for zero, significa que está partindo ela ao meio. Né? E quanto mais próximo do polo, menor vai ser a área daquela circunferência. Né? O exercício pode pedir para calcular essa área aqui. Ó. Pode cair um exercício que peça para vocês para calcular essa área. Né? Aí vocês vão ter que fazer π vezes o raio ao quadrado, porque aquela secção plana ali, ela é uma circunferência. Vaguinho, mas aí, se ele não me der o raio, suponha que ele me deu aqui que o raio da circunferência é 13, estou inventando aqui, vamos pensar, o raio 5, a distância aqui, sei lá, 13, 169, 12. 12, por exemplo. E o raio da esfera 13. Qual que seria esse raio menorzinho aqui? Né? Ou seja, temos uma esfera de raio 13 que foi cortada por um plano a uma distância de 12 centímetros do centro dela. Calcule a área da secção plana. O que vai ser a secção plana? Vai ser esse círculo que eu desenhei pequeno aí. Eu já mostrei para vocês. Só que, para você achar esse R, você pode pensar aqui, ó. Olha, formando um triângulo retângulo aqui. Beleza? Formou um triângulo retângulo, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras.
Apagando aqui para ficar menos confuso. O círculo está aqui de azul, que eu preciso calcular, que é essa área que eu quero calcular aí, que é a secção plana, que é o corte. Vocês estão vendo que ele tem um raio, que eu não sei qual que é ainda, que eu vou chamar de R. A altura, a distância do corte é 12 e o raio da esfera é 13. Formamos aqui também um triângulo retângulo. Por quê? Aqui também é o raio, né? Porque do centro da esfera até qualquer ponto da esfera é o raio. Então nós podemos aplicar nesse garoto aqui o teorema de Pitágoras. 169 ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, mais o R ao quadrado. R ao quadrado vai ser, passa o 144 para cá, vai ficar 169 menos 144, que dá 25. Então, o raiozinho ali é 5. Então, nós temos aqui um círculo de raio 5, que é a secção plana lá, ó. Olha lá. Ali tá meio oval, porque você tem que imaginar que ele está entrando no plano, né? Eu não posso desenhar ele como um círculo assim, por causa da perspectiva da figura, né? Que você está enxergando. Mas você sabe que é um círculo de raio 5. Ou seja, qual que é a área? Π vezes raio ao quadrado, como o raio é 5, 25π. Tá? Temos também essa interpretação acerca da esfera também. Beleza, pessoal? Então, temos aí a esfera e o cone trabalhados aí. Deixa eu fazer só um exemplo rapidinho aqui de esfera e vocês estão liberados. Para vocês verem também como que o Enem cobre isso aí, o Enem traz a esfera também no Enem aí. É rápido o exercício. Olha lá. Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, o artesão utilizará um torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato cilíndrico. Então, ele tem esse pedaço de madeira aqui, vai colocar no torno mecânico lá, vai cortar tudo bonitinho e vai formar o peão. Olha, vocês estão vendo que o peão é formado por uma parte cônica, um sólido aqui, que é o cone, e meia esfera, tá vendo? Ele vai te dar meia esfera. Ele disse que o raio do cilindro, o diâmetro do cilindro é 6, a altura é 7. A altura do cone, olha, já mostrou que é 4, né? Aí ele pergunta, o artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar, e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Por simplicidade, aproxime π para 3. Qual é a quantidade de madeira descartada? Vocês estão vendo aí que esse exercício ele não trouxe a fórmula, mas porque eu tirei. Tá? O Enem deu a fórmula do cilindro, ele deu a fórmula do cone e ele deu a fórmula do esfera, mas eu tirei. Tá? Para vocês verem que ele pode trazer ou não. Tá? Nesse caso, é o exercício do Enem que ele trouxe a fórmula pronta. Então, já você bastaria saber aplicar a fórmula. Né? Então, vamos pensar o seguinte. O que é madeira desperdiçada? Se vocês pensar, existia aqui uma madeira aqui. Olha lá, existia aquele cilindro lá. Aí, toda essa parte aqui foi desperdiçada. Né? Toda essa parte aqui foi desperdiçada, porque para formar aquele peão que está lá dentro. Ou seja, como que eu calculo essa parte que foi perdida? Poderia calcular o volume total menos o volume do peão. Nova aqui, mas como que eu vou calcular o volume do peão? Olha, vocês estão vendo que o peão é formado por um cone e por um cilindro. Ó, por um cone e por meia esfera. Certo? Então é isso que nós vamos fazer. Porém, eu tenho o seguinte. Nós não sabemos qual é o raio da esfera. Qual que seria o raio da esfera? Você viu que o peão com maior altura que esse pedaço de madeira pode proporcionar para minimizar a perda de material. Então, se a altura do cone já é 4,
Então já foi cortado para o cone até aqui, ó, que é 4. Esse pedaço que sobrou aqui tem que ser da esfera. Ué, mas se a altura do cilindro é 7, tira 4, a esfera tem que ter raio 3. Né? E, consequentemente, o raio da base do cone também vai ser 3, porque a esfera está acoplada no cone. Então, para resolver esse exercício, basta nós fazermos o quê? Volume do cone, π vezes 9 vezes 4, dividido por 3, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui eu vou simplificar, vai ficar 12π. Novamente, deixo o π para o final. Volume da esfera. Qual que é o volume da esferinha aqui, ó? Né? Vamos calcular ela. Nós sabemos que uma esfera inteira é calculado como 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Mas ali é meia esfera. Então você tem que dividir por 2 de novo. Deixa eu secar aqui porque essa mesinha está molhando. Então, 4πr ao cubo sobre 3 é o volume da esfera toda. Porém, eu preciso da metade dela. Então, esse cara eu preciso multiplicar por meio. Porque quem multiplica por meio divide por 2. Então, eu posso ter que o volume de meia esfera é 2πr ao cubo dividido por 3. Mas nós sabemos que o raio da esfera é 3. Então, nós temos aqui 2π, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27 dividido por 3. Simplifica, nós vamos ter 18π. Ou seja, o peão ele tem 12π do cone e 18π da meia esfera. Então o volume total do peão vai ser 30π centímetros cúbicos, porque é 12 mais 18. Porém, 30π é o que sobrou, ele quer o que perdeu, ele quer a madeira descartada. Então você calcula o volume do cilindro, que vai ser, nós sabemos que é a área da base vezes a altura, então nós vamos ter π vezes o raio, olha, é 3, porque o diâmetro é 6, não esqueça que isso confunde. Muito aluno acha que ele, na correria ali para resolver exercício, joga 6, mas vai errar, porque 6 é o diâmetro. Então eu vou ter 9π, porque é a área da base, né, é um círculo de raio 3, altura 7. Então nós vamos ter aí 9 vezes 7, 63π centímetros cúbicos. 63π centímetros cúbicos é o que você tinha no início de madeira. Sobraram 30π. Quantos centímetros cúbicos de madeira foram descartados? Basta fazer 63π menos 30π, que vai dar 33π centímetros cúbicos. Agora chegou a hora de julgar o π como 3, que o exercício pediu. Para, por simplicidade, aproxime π como 3. Né? Mais uma vez, se você fosse usar π aqui, olha o tanto de conta que você teria que fazer com vezes 3. Larga ele para o final. Então, 33 vezes 3 dá 99 centímetros cúbicos de madeira descartada, que dá a resposta da letra E. Tá? Então, pessoal, é assim que o Enem vai trazer a geometria espacial para vocês. Tá? Cilindro, esfera, pirâmide, cone e prisma. O que mais cai? O que vocês precisam se preocupar mais? Prisma, cilindro, esfera. Pirâmide não é muito usual cair não, mas pode cair, igual eu falei, não é muito usual, mas pode cair. Sim, cone e esfera eu também acho bem mais tranquilo. O mais chatinho eu acho pirâmide. A pirâmide é muito detalhe. É muita base para você analisar. Tem base hexagonal, tem base pentagonal. É o mais chato. Mas o cilindro é tranquilo, é até gostoso de fazer. O cone também é gostoso de fazer, esfera. Né? O prisma também tem umas variações aí, mas também não é tão complicado assim não. Né? Mas deem uma estudada, façam os exercícios que eu vou mandar daqui a pouco para vocês treinarem aí. E qualquer dúvida estarei aí a qualquer momento para ajudar vocês, beleza? Quinta-feira a gente tira dúvidas da lista, tá, Giovana? Vai fazendo aí, que você já me falou que estava fazendo. Para quinta-feira a gente tirar dúvidas da lista lá, das outras matérias de prisma, de pirâmide, de cilindro. E a gente tira dúvidas quinta-feira. Se caso vocês não tiverem dúvida, a gente já
passa para análise combinatória e probabilidade. Probabilidade não deve dar tempo não, mas análise combinatória. Já vou lançar a aula de quinta também, para quem quiser dar uma lida já, que é análise combinatória. Quem já tem a noção do que é, sabe que não é tão simples, mas é gostoso também, tá? Ah, odeio. A maioria dos alunos odeia mesmo. Eu acho que é só Isadora que gosta. Da Isadora, dos fights que a gente dava na aula lá. Era cada luta, era cada briga que, meu Deus do céu. Mas enfim, pessoal, é isso aí, boa noite, obrigado pela presença aí. E quinta-feira tamo junto de novo. Se cuidem aí, abração.